Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E nesta quinta-feira, às 15h, a Câmara Municipal, através de um requerimento do vereador Sargento Reginaldo, concede a Medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna aos desportistas Rodrigo Barros, que é ultramaratonista, e a Vitória Lopes, que é triatleta. Estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Sargento Reginaldo e também o Rodrigo Barros. Barroso, desculpa, faltou um O. É o seguinte... Eu já cometi esse erro também. Não cabe 4 aqui nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com o Rodrigo Barroso e depois vai ser a vez da Vitória Lopes. Mas eu quero iniciar com o vereador Sargento Reginaldo, que é o propositor dessa medalha. O senhor que é professor e é mestre em educação e também conhece os atletas, e eu lhe parabenizo por essa iniciativa. Paulo, obrigado, bom dia. Primeiro que é uma grande alegria, né? Nós estamos diante de atletas de referência nacional e internacional e que são da nossa cidade, são do nosso estado. Então, para nós é uma honra poder realmente homenageá-los. Essa medalha que leva o nome de um dos maiores mitos da história do nosso esporte, do esporte brasileiro, do esporte internacional, conferida, né, ao Rodrigo e à Vitória. Vão aqui ter a oportunidade de falar, e é como você mesmo colocou, eu como professor de educação física, como militar, sempre estive envolvido no mundo dos esportes e reconheço o valor, a importância que, na verdade, o esporte tem para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano. Enfim, muitas vezes o esporte é visto como uma questão de saúde, mas o esporte vai muito além disso, e termos atletas que se destacam, termos atletas que viram referência para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é fundamental numa sociedade onde muitas vezes o adolescente na periferia, por exemplo, tem como referência um bandido. E a gente precisa apresentar a ele outras alternativas, a gente precisa inserir essas crianças no esporte como uma ferramenta de desenvolvimento social e humano e realmente dar-lhes a oportunidade de uma vida mais digna e saudável. Muito bem. Rodrigo, então, como é que é a sua atividade como ultramaratonista? Se você puder fazer um resumo de como é essa atividade esportiva. Bom dia. Bem, a ultramaratona aquática, ela é o quê? Ela é um esporte que veio da natação. Na verdade, ela é a natação em longas distâncias, em lagos, rios, né? E, no caso, o mar, né? O mar é um ambiente onde ela é mais utilizada, né? Até porque nós vivemos num país com dimensões continentais que é rodeado pelo Oceano Atlântico. Então, a prática desse esporte começou a se tornar muito popular no Brasil. A partir de 2014, 2013, ele começou a ter uma massificação de atletas. É claro que o Sul-Sudeste, ele concentra os maiores atletas do Brasil nas ultramaratonas aquáticas, né? Ele ainda tem poucos adeptos, mas nós já temos nordestinos que atravessaram o Canal da Mancha, né, que fizeram o Canal de Catalina, que são provas internacionais e muito, muito importantes, digamos assim, né, no mundo da ultramaratona aquática. E são provas que são acima de 10, 15 quilômetros, né? Para você ter ideia, a última prova, a última distância que eu fiz em um dia, em uma prova, que foi no desafio dos 117 quilômetros, foram 48 quilômetros, né? Num dia? Em um dia. Mas num percurso só? Num percurso só. A gente saiu às 3 horas da manhã e terminamos às 4 horas da tarde. E aonde foi? Nós saímos do Yacht Club. Nesse dia nadou eu e um companheiro de ultramaratona, que é o Mário Moreira. A gente saiu do Yacht Club, 3h15 da manhã, e chegamos no Cumbuco, ao lado ali do Porto do Pecém, no Cumbuco não, no Porto do Pecém, né? Ao lado do Porto do Pecém, às 16h21, foram 14 horas, foram 13 horas e 6 minutos. Sem nenhuma parada? A gente para a cada 30 minutos só para suplementar, né? Isotônico, gel de carboidrato, água. E aí continua. A cada 30 minutos a gente dá uma paradazinha de 30 segundos, 1 minuto e continua. E a preparação, como é que se dá? Evidentemente que tem que ser, em primeiro lugar, um exímio nadador, né?
Eu costumo falar que, diferente da piscina, que a gente cansa e fica em pé, o mar a gente não tem essa facilidade, né? No mar, se a gente cansa, a gente tem que estar boiando ali, tem que estar nadando. Para quem é nadador, sabe que não é difícil você estar boiando no mar. Muito pelo contrário, o mar já tem o próprio sal, ele já nos faz flutuar, né? Mas a preparação, ela tem de pelo menos 2h30 de treino por dia de natação, né? Mais a parte de preparação física fora da piscina, musculação, pilates, treinamento funcional, massagem para recuperação, fisioterapia. Então, assim, por semana você tem no mínimo aí 25 horas de treino. 25. Essa é uma das questões, Paulo, que é importante da gente frisar para quem nos acompanha. Veja que é uma rotina de uma atividade profissional, mas que no Brasil encontra muitas dificuldades porque você precisava dar a esses atletas um suporte para que ele pudesse se dedicar única e exclusivamente à sua atividade e ter disso o seu sustento, né? Não é um esporte pelo lazer, né? Você tem que treinar aí horas a fio o dia inteiro e ainda tem que se preocupar, muitas vezes tem atletas de alto rendimento que ainda tem outras atividades paralelas. E precisa o treinador também. E precisa de toda uma infraestrutura, precisa de um cuidado com a alimentação, precisa de um acompanhamento, não apenas médico, mas veja que o Rodrigo falou em atividade de musculação, pilates, muitas vezes até de um acompanhamento psicológico, porque um atleta de alto rendimento, a sua condição emocional é fundamental para determinadas provas, no dia de prova, no período que antecede as competições. Então, infelizmente, ainda temos muito que avançar nesse sentido no Brasil. Em países mais desenvolvidos, esse atleta ele é identificado desde a sua juventude e há um investimento, né, muitas vezes até público mesmo, para atleta representar a nação. O que a gente ainda tem muitas dificuldades, são poucos projetos, são poucos incentivos ainda do ponto de vista público em todas as esferas, né? Não apenas no município, mas em todas as esferas, até em nível federal, para que esses atletas de fato pudessem se dedicar ao máximo à sua atividade. Exatamente. Rodrigo, e no caso assim, o custo disso tudo, você tem patrocinador, como é que é? Nós, para esse projeto específico, nós conseguimos 3 patrocinadores master, né? Um grande apoiador. E aí nós fomos... Então você pode até dizer o nome. Sim, ótimo. Farmácia Provida, que é uma rede de farmácias aí, nos patrocinou. A ACN Tratamentos, que também é um grupo que faz tratamento de água e manutenção em condomínios. A Get Pro, tem uma proteína nova que está chegando no Brasil, na verdade. Eu tive o apoio do Sistema SESC, né? Então agradecer demais ao pessoal do SESC aí que nos apoiou, a Thalita, ao Rodrigo, a Carmélia. A Hipnos, que é uma equipe de massoterapeutas, né, uma empresa que mexe com massoterapia, e a Academia do Lopes, que nos ajudou com toda a parte de preparação. Muito bem. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu sucesso e pela sua dedicação no esporte, né, um esporte marítimo, digamos assim. Com certeza. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre a medalha do mérito desportivo Ayrton Senna. Aguarde um instante só. A Prefeitura trabalha para melhorar a vida dos que mais precisam em Fortaleza. Mais moradias e papel da casa. Hortas comunitárias da Prefeitura, mais benefícios com o VetMóvel. É uma maravilha esse VetMóvel da Prefeitura. E tê-lo aqui pertinho na periferia é alegria e saúde. Vida mais saudável nas praças e inova com luz e LED. E o programa Meu Carrinho Empreendedor. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para mais vida em Fortaleza. Integrou as câmeras da AMC ao sistema do Estado. Tecnologia para ajudar na segurança. Mais ação para nossa periferia. Guardas municipais, torres de segurança, centro de treinamento de motociclistas. Mais qualidade, inovação e segurança que preserva vidas. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. O povo quer saber como é o seu trabalho. Fala, vereador. O primeiro papel do vereador
é fazer jus ao salário que ele recebe do povo, é trabalhar pela comunidade, trabalhar em defesa das grandes lutas sociais. Nós temos o nosso papel de legislar, fazer leis em prol do povo e, acima de tudo, fiscalizar o executivo, fiscalizar os prefeitos de nossas cidades. Eu sou vereador de Fortaleza, como médico, eu tenho esse entendimento que a boa política se faz com compromisso social e, acima de tudo, compromisso de gestão política. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. E hoje, às 15 horas, a Câmara Municipal, através de uma solicitação do vereador Sargento Reginaldo, concede a Medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna aos atletas Rodrigo Barroso, que nós entrevistamos no primeiro bloco, e também a atleta Vitória Lopes, né? E eu vou pedir para o senhor, então, vereador, apresentar a Vitória, ela que, embora seja conhecida, né? Pois é, já muito conhecida, está dispensando apresentações, daqui a pouco eu vou pedir para ela me apresentar por aí. A Vitória, a nossa triatleta, né, trazendo medalhas não apenas do Pan-Americano, mas aí atualizando as medalhas, ela vai falar também da sua participação nos Jogos Militares, teve um desempenho realmente fundamental aí para os resultados brasileiros. E filha de uma das maiores atletas da história também do nosso estado, Edila Lopes. Então, como eu disse, é importante a gente deixar que essas pessoas falem, são os nossos homenageados, mais do que merecidos homenageados. A gente está tendo a alegria de entregar a medalha do mérito desportivo Ayrton Senna a esses dois grandes nomes do esporte cearense. A palavra é sua, Vitória. Obrigada pela homenagem, e é muito legal você ser reconhecida na sua cidade natal, ter pessoas que reconhecem o seu trabalho, que no dia a dia não é nada fácil, mas o processo e chegar onde eu cheguei me dá muita honra e gratidão de percorrer esse caminho e conquistar medalha nos Jogos Pan-Americanos, conquistar nos Jogos Mundiais Militares, está classificado para umas Olimpíadas. Então, não é fácil, mas é muito prazeroso, e acho que só tenho coisas boas para falar desse processo de onde cheguei. E como é o seu treinamento? Meu treinamento, geralmente, a gente faz as 3 modalidades, que é a natação, a bicicleta e a corrida no dia. Você está ligado a algum clube hoje? Está treinando em Fortaleza ou fora do estado? Eu fico intercalando, mas quando eu estou em Fortaleza eu treino na academia da minha mãe, que é a Edila Lopes Academia. E quando eu estou fora eu tenho uma equipe americana que eu também é um grupo de apoio. De qualquer das formas, a gente treina 3 modalidades por dia. Também dá cerca de 25 a 30 horas semanais, com recuperação, musculação, os treinos mesmos. E é uma rotina que tem dias que a gente fala, eu não vou conseguir, mas sempre dá certo. E das 3 modalidades, qual é a que você acha assim, que é mais cansativa, que é a pior? Acho que a corrida exige muito de mim. Como eu vim da natação, essa transição... Teu forte hoje é a água, hein? Meu forte é a água, mas eu gosto muito da bicicleta, que é o ar livre, você pode ver as coisas, é uma coisa bem legal também. Só que a natação é meu diferencial. E a corrida também, eu corro bem também. Só que a corrida, acho que pelo impacto, pelo desgaste, é uma coisa que machuca mais. Agora, e você começou inspirada, assim, espelhada na sua mãe, ou deve ter sido, né? Está no DNA, né? Minha mãe sempre respirou esporte, a minha família sempre respirou esporte. Meus primos já foram olímpicos. Minha família é do esporte. Então, eu acho que essa facilidade que eu tive em casa, esse ambiente foi muito familiar para mim. O esporte, tipo, conhecer o Rodrigo, conhecer várias pessoas que do meu dia a dia, são pessoas que me faz, tipo, é uma coisa natural para mim. Então, a minha mãe começou me inspirando, ela sempre me incentivou. Então, assim, com um foco desse em casa, sempre foi mais fácil. E hoje em dia ela sempre me dá maior apoio. O grande objetivo agora, a Olimpíada, já está em processo de preparação? Sim, eu agora estou um pouco de férias em casa. Aí eu vou correr um pouquinho ali no Cambé, um pouco na Beira-Mar, na Academia Nado. Eu vou curtir um pouco da minha cidade.
E depois eu já volto a treinar aqui mesmo, sério, para começar o processo para Tóquio. E como é que é a sua expectativa? A minha expectativa lá em Tóquio, eu só tenho 5 anos de triatlon, eu sou nova no triatlon, não tenho muita bagagem. Mas os resultados aconteceram muito rápido. Não sei se é porque eu sempre fui atleta da natação, eu sempre tive a rotina, a disciplina. Então, para mim, transferir isso foi fácil, por um lado. Mas a minha expectativa para Tóquio é ser top 10 mesmo. E competir do lado de meninas que têm 30 anos, já fazem isso há 15 anos. Então, assim, para mim é um desafio. Mas eu acho que eu sou capaz. Eu sou capaz de conseguir um resultado desse. Dentro da equipe brasileira, quantas mais vão competir com você? No Brasil consegue classificar duas meninas e 2 meninos, só que por homem só tem um classificado também. E você começou a treinar, digamos assim, o esporte com que idade? A natação desde os 6 meses eu nado. A natação sempre, nunca... Quer dizer, separei um ano, no máximo foi muito, mas sempre nadei minha vida inteira. E o que você vê, assim, por exemplo, você teve a facilidade, a felicidade de nascer numa família de esportistas, né? Mas e no caso dos jovens que não tiveram essa oportunidade e também não conseguem entrar no esporte, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que muitos da seleção brasileira hoje em dia vieram de projetos sociais, inclusive o Messias, que também é cearense, ele veio do projeto social da Dona Fátima, da FETRIES. Então, assim, todos esses são de projetos sociais, são todas pessoas simples, mas que conseguiram com muita determinação chegar onde eles estão. Então, acho que depende mesmo da pessoa, depende mesmo da força de vontade, porque eu olho assim para eles e falo, nossa, ele está num nível que todo mundo é capaz de chegar e é muito também motivante aprender com pessoas assim. Muito bem. O senhor quer acrescentar algo? Realmente é importante a gente destacar, né, o quanto que essa questão... Vitória, mostra as medalhas para as pessoas merecem ver as medalhas da Vitória, a do PAN, Vitória, a do PAN e os militares. Fale quais foram os resultados dos Jogos Militares, né? Eu consegui de primeiro por equipe feminina, segundo misto, terceiro individual. E nos Jogos Pan-Americanos foi uma segundo no individual e primeiro por equipe, que eu não trouxe. E aí mostra mais uma vez, Paulo, é bom a Vitória ter destacado que temos muitos atletas vindo dos projetos sociais. E aí quando ela fala projeto social, você pensa que esse garoto que hoje é um destaque, que hoje é um campeão, talvez não tivesse sido o esporte, tivesse sido aliciado por facções criminosas, fosse mais um, né, nesse mundo tenebroso do crime. Até ter uma vida abreviada. Sem sombra de dúvida. Então, mostra a ferramenta que o esporte se tornou para resgate dessas vidas, né? Exemplos de superação não faltam em termos de Brasil. A Vitória é uma história à parte, porque nasce num seio vitorioso, né? Ali, o próprio nome já traz isso, carrega o DNA de uma campeã e teve todo o incentivo, mas muitas vezes a própria família não consegue entender essa importância. Muito bem, vereador Sargento Reginaldo, Vitória, Obrigada. Parabéns pelas suas vitórias e que os atletas cearenses continuem brilhando, né, no país e no exterior. E parabéns para a sua futura participação na Olimpíada de Tóquio. Obrigada. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa